Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos à nossa aula de catecismo de hoje. Hoje nós vamos falar um tema muito importante e talvez um pouco polêmico para algumas pessoas. E aí, fora da igreja católica, existe salvação? Então, se você gostou desse tema, e você está no YouTube, no Instagram também, peço que você deixe o seu like e me acompanhe até o fim, porque esse assunto é de suma importância para algumas pessoas. Talvez haja um pouco de confusão. O que é que o catecismo da igreja ensina sobre esse tema? Tanto faz ser de qualquer religião, porque afinal de contas todas as religiões são boas. Ecumenismo é só a gente abraçar todo mundo, dar as mãos e cantar sei lá o quê, né? Entra na roda com a gente e tá tudo certo. Ou será que existe uma diferença entre ser católico e não ser católico? Como é que é? O que é que ensina o catecismo? Então vamos lá. Eu gostaria também que você colocasse aqui as suas perguntas, tá bom? Você que está ao vivo já pode colocar também as suas perguntas. E você que está vendo na gravação, coloque nos comentários, que isso também ajuda a gente a poder aprofundar o assunto e continuar explicando melhor sobre isso. O som tá bom para vocês que estão no Instagram e estão no YouTube? Só dá um sinalzinho para mim se está tudo bom. Ok. Extra ecclesia nulla salus. Esse é um adágio, esse é um tema da tradição da igreja. E como é da tradição, com T maiúsculo, né, da igreja, é algo que nós podemos dizer que é um dogma, não pode mudar. Óbvio, né, a doutrina da igreja ela não muda. Porém, tem um porém, a compreensão ela pode ser diferente. Isso não significa mudança, significa apenas uma compreensão mais profunda. E nós vamos entender porque, inclusive, eu vou usar para isso tanto o Catecismo de São Pio X, que é o mais antigo, quanto o Catecismo de São João Paulo II, que é o mais recente, para vocês entenderem que existe uma continuidade, existe a mesma doutrina, porém com uma linguagem diferente, tá bom? Então vamos lá, não me julguem nem para um lado nem para o outro. Vamos escutar o que a igreja diz antes de vocês se julgarem, tá bom? Antes da gente falar sobre especificamente essa resposta, se fora da igreja há salvação, é importante a gente entender o que é a igreja. Eu já estou na terceira aula explicando sobre a igreja, é um tema muito bom, muito importante para a gente entendermos, né? Nós que somos católicos, nós que somos cristãos, o que significa a igreja, o que significa fazer parte da igreja. A igreja de Jesus Cristo é constituída como uma verdadeira e perfeita sociedade. Perfeita por quê? Porque ela é divina, foi instituída por Cristo. Nós falamos isso nas aulas passadas. E nela, como numa pessoa moral, podemos distinguir alma e corpo. Então, a primeira coisa, isso é muito importante, para a gente entender o que eu vou falar para frente, é importante a gente entender que a igreja tem alma e corpo. Tá? É como uma pessoa, ela possui alma e corpo. Certo? Então, o que é a alma da igreja? Anote aí no seu caderninho das lives. O que é a alma da igreja? A alma da igreja consiste naquilo que ela tem de interior e espiritual. Certo? Interior e espiritual. A saber, a fé, a esperança, a caridade, os dons do Espírito Santo, os tesouros celestes, que lhe provém dos méritos de Cristo Redentor e dos santos. Então, esta realidade espiritual é a alma da igreja, certo? Então, o Espírito Santo, que é o autor de tudo, que é o próprio Deus, ele é quem dá a vida à igreja, ele é quem é a alma da igreja. Então, os méritos santos, os méritos infinitos de Jesus Cristo, a fé, a esperança, a caridade, os dons. Isto é a alma da igreja. E, como eu falei, a igreja tem alma e corpo. Então, o que é o corpo da igreja? O corpo da igreja consiste naquilo que ela tem de visível e exterior. A fé é invisível, né? A esperança é invisível. Os dons do Espírito Santo são invisíveis. Mas o que é visível na igreja? Na associação dos congregados, diz São Pio X, seja no culto e no ministério de ensino
e na ordem exterior e no governo. Então, aquilo que Nosso Senhor deixou, a hierarquia da igreja, os sacramentos, é aquilo que é visível na igreja. Você pode estar pensando, padre, são os templos. Não, os templos é bem superficial, na verdade, né? Então, a gente pode ter igreja onde não há templo. Então, onde há cristãos que estão submissos a uma hierarquia, que têm fé em Jesus Cristo, então ali já está presente a Santa Igreja, mesmo que não tenha uma capelinha para celebrar a Santa Missa. A Santa Missa seja celebrada, sei lá, debaixo de um pé de árvore, né? Mas ali já existe a igreja, porque existe pessoas batizadas, existe a fé, existe a esperança, existe a caridade, ok? Então vamos lá. E preste atenção, porque aqui a gente vai entender essa distinção importante para a gente entender se há ou não há salvação fora da igreja, ok? Então, primeira coisa, para ser salvo, basta de qualquer modo ser membro da igreja. Então, se eu pergunto, olha, se fora da igreja não há salvação, então basta eu ser católico para eu ser salvo? Será que é isso? A gente vê muito nos protestantes, eu sou crente e já estou salvo. Né? O pessoal do YouTube, acho que caiu aí a conexão, né? Então, eu sou crente e já estou salvo. Então, será que é isso? Para nós católicos, basta ser católico e já está salvo? Já estou quites, né? Não. É preciso que eu seja, não basta que eu seja um membro da igreja, mas é preciso que eu seja um membro vivo da igreja. Então vamos distinguir. Existem os membros mortos e os membros vivos desta família de Deus que nós chamamos Santa Igreja. Tá? Então, o que é um membro vivo da igreja? São os justos, ou seja, aqueles que estão na graça de Deus. Então, os membros vivos são aqueles que estão na graça santificante. E quem são os membros mortos? É o contrário, são aqueles que estão em pecado mortal. Então, quando eu peco mortalmente, eu quebro a minha relação de intimidade, de amizade com Deus, e eu deixo de estar no caminho da salvação. Agora, eu não deixo a igreja. Eu não deixo de ser católico porque eu cometi um pecado mortal, ou porque eu vivo em pecado mortal. Eu continuo sendo membro da igreja. Porém, eu sou um membro morto. Então, quem é que vai ser salvo? A gente está falando quem não vai ser salvo, mas quem vai ser salvo? Todos os católicos vão ser salvos? Não. Apenas os membros vivos da igreja, ou seja, aqueles que não estão em pecado mortal ou que não vivem de modo habitual em pecado mortal. E aqui eu queria fazer uma exortação muito séria para vocês, e essa é tão recorrente isso, que eu gostaria de falar muitas vezes sobre isso, porque é muito comum que pessoas me perguntem no privado, ou nas caixinhas de perguntas do Instagram, ou nas perguntas aí do YouTube, seguinte coisa: padre, eu estou vivendo tal pecado, então eu não posso comungar? Eu não sou casado, eu sou junto, então eu não posso comungar? Eu uso o DIU, então eu não posso comungar? Essa pergunta, ela está bem errada, bem seriamente errada, ela está gravemente errada. Por quê? Porque para a pessoa que faz essa pergunta, existe apenas um interesse: comungar. Ela não está preocupada com a salvação. Ela não está pensando que comungar é o mínimo. Comungar é importantíssimo, né? Não estou dizendo que não vale nada comungar. Mas comungar não é a coisa mais séria. Deixar de comungar não é a coisa mais séria. A coisa mais séria é você ir para o inferno. Entendeu? Então, se eu estou vivendo em pecado mortal, se eu estou fora da graça de Deus, eu devo estar muito preocupado, porque eu não devo simplesmente, tudo bem, então eu não posso comungar, paciência, vou viver assim, já que eu não posso comungar. Não, você é louco, né? Se você não pode comungar, significa que você está em pecado mortal. Logo, você é um membro morto da igreja. Então, você pode ir para o inferno. Não estou dizendo que você vai, estou dizendo que você pode ir, né?
Então, por quê? Porque isso também é um dogma, isso também é uma verdade de fé. Não estou inventando nada aqui, gente. Aqui eu nunca invento nada, nunca falo minha opinião. Vocês adoram perguntar, padre, qual é a sua opinião sobre tal coisa, sua opinião sobre tal coisa? Aí me pergunta só para ver o que é que eu digo. O que é que eu digo é nada. Nunca respondo essas perguntas. Por quê? Porque não importa a minha opinião. Tá? Minha opinião e nada é a mesma coisa. Não serve para nada a minha opinião. O que serve é o que a igreja ensina, o que é que a igreja diz. Isso sim é o que serve. Certo? E a igreja diz que quem morre em pecado mortal será condenado. Ponto final. Então, isso não há dúvida com relação a isso. Quem morre em pecado mortal, sem arrependimento, sincero, verdadeiro, será condenado. Então, a preocupação, eu vivo... eu dei esses dois exemplos porque são exemplos bem comuns, né? Eu vivo junto, não sou casado na igreja. Ou eu vivo fornicando com a minha namorada, com o meu noivo. Eu não posso comungar? Não, você vai para o inferno. O problema não é você não comungar. O problema é você estar abraçado com Satanás indo para o inferno. Esse é o problema. Mas eu não acredito. Deus é misericórdia. Olha, o fato de você não acreditar não vai mudar. É como se eu acreditando, se eu tivesse uma opinião sobre Deus, ou a minha opinião sobre o que é ou não é pecado, fosse me livrar da condenação. Não vai. Por exemplo, eu não acredito que tal alimento faça mal e possa me causar doença. Isso é muito absurdo, uma pequena quantidade, que bobagem. Então eu vou comer. Come, desgraça, para tu ver. O fato de você não acreditar não vai deixar de fazer você virar um diabético. Ou de você ter câncer. Né? Então, às vezes eu quero só botar na minha mente que isso não faz mal, e aí eu vou fazendo para me agradar. E eu não vejo as consequências dos meus atos. Então, se isso vale para o organismo físico, eu não posso comer toda a porcaria que passa pela frente, senão eu vou ficar doente. Mas isso é muito rigor, que absurdo. Né? O meu corpo não é assim, o meu corpo é misericórdia. Vai, desgraça, como que tu vê pela frente? Aí tu morre de câncer e não sabe o que foi. Pega um diabetes aí, estourando 200, não sabe o que é. Meu Deus, eu não como nada. Come, tu peca todo dia, tu come besteira todo dia. Tu come pão todo dia. Tu vai explodir, seu gordo. Né? Você é preso agora, só porque te chamei de gordo, né? Não pode chamar o gordo de gordo, tem que chamar o gordo de magro. Como Mas enfim, não tô te vendo, né? Então não sei se você é gordo. Vai que você é magro, né? Então vamos lá. Então, se isso vale para as coisas físicas, né? Um exemplo muito simples. Então, não é a minha opinião sobre o pecado que vai me salvar. É o fato. Entendeu? É o fato. Existe um fato. Se eu como doce, se eu como pão, se eu como macarrão, eu vou pegar diabetes. Pronto, eu vou explodir de gordo, vou engordar e no futuro, né, eu vou desenvolver diabetes. Pronto, só isso. Simples assim, né? Se eu não tenho uma dieta balanceada, eu vou ficar doente. E qualquer outra coisa. Eu falei aqui de alimentação, pode ser outro vício, ou um vício, né? Vai ter consequência. Então, a consequência maior do pecado mortal é eu ser um membro morto da igreja. E morto não vai para o céu. Esse é o problema. Então você deve procurar desesperadamente, ou desesperadamente não, né? Fortemente, com muita esperança, mudar a sua vida. Mudar a sua vida. Eu quero mudar a minha vida. E não protele ao infinito, porque a sua vida não é infinita. A sua vida vai ter um fim, você não sabe quando. Então não protele ao infinito. Tente resolver o mais rápido possível a sua situação. Não existe concessão. Amar a Deus sobre todas as coisas, ponto final. Tá? Então, quem vai ser salvo? São os membros vivos da igreja, não os mortos. Os membros vivos, né? Então está no catecismo isso. Os membros mortos da igreja são os fiéis que se encontram em pecado mortal. Catecismo de São Pio X, número 168. Então, agora a pergunta da live de hoje, do vídeo de hoje. Pode alguém se salvar fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Pronto. Respondido. Podemos acabar a live agora ou quer que eu explique? É melhor explicar, né? Senão não vai dar certo. Não. Quem diz isso é São Pio X, não é o Padre Leonardo. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode se salvar.
Como ninguém pôde se salvar do dilúvio fora da arca de Noé, que era a figura desta igreja. Então, não houve salvação fora da arca de Noé. Assim também, não há salvação fora da igreja. A arca de Noé era uma profecia da igreja católica. Assim como a barca de Pedro, né? Olha, veja que Jesus vai também pegando um pescador, usando a barca e fazendo valer as profecias do Antigo Testamento. Bom, então, se ninguém pode salvar fora da igreja católica, primeira pergunta, então como é que se salvaram Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, ou seja, os santos do Antigo Testamento? Como é que eles se salvaram? São Pio X vai ensinar que eles se salvaram na esperança do Cristo. Na fé, eles sabiam que viria um Salvador. Eles criam em Deus, sabiam que viria um Salvador. Esperavam a redenção final. Portanto, de modo espiritual, eles já pertenciam à Igreja Católica. Olha que interessante. Eu posso dizer que Elias, Moisés, Eliseu, Isaías, Jeremias, Zacarias, os profetas do Antigo Testamento, e os santos, os reis, os santos do Antigo Testamento, né, os juízes, né, Débora, Esther, sei lá, as santas mulheres, santos homens e tantos outros do povo de Deus do Antigo Testamento, esperavam o Messias. Ou seja, eles já estavam de modo espiritual na Santa Igreja Católica sem saber. Já pertenciam de modo espiritual à Santa Igreja Católica. Certo? Então, eles foram salvos por isso. Inclusive, existe uma tradição na igreja, talvez vocês não saibam, de chamar esses homens de santos. Então, São Abraão, São Davi, né? São Moisés, Santo Elias. Existe a tradição na igreja de chamar os santos do Antigo Testamento de santos. Inclusive, se você não viu, aqui neste curso de catecismo, toda semana nós temos uma aula nova. Se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma aula, para você ver todo o nosso conteúdo, tá bom? Tem uma das aulas eu falo sobre a mansão dos mortos. Assiste lá, se você não assistiu, que eu explico sobre também os justos do Antigo Testamento, tá bom? Então vamos lá. Ora, a grande questão de que fora da igreja não há salvação é o seguinte: poderia salvar-se quem se encontrasse sem culpa sua fora da igreja? Então como é que a gente... Poxa, nossa, uma pessoa que nasceu numa aldeia lá na África. E vocês sabem que nosso apostolado faz missão na África, a gente vai nas aldeias mais longínquas evangelizar. Né? Então, você que me acompanha há mais tempo já deve ter visto, né, no Instagram, que infelizmente eu perdi, né? Tomaram de mim, não sei porquê. Tinha muitas fotos das nossas missões na África. Então, pessoa que está lá nos confins da terra, está na Mongólia, está no Laos, no Tibete, nunca teve a oportunidade de receber a evangelização, um missionário. Não tem culpa, coitado. Será que ela vai para o inferno? E aí você deve pensar, vai, porque fora da igreja não há salvação. E eu vou usar, só para lhe ajudar a você ser menos raditrade, eu vou usar o Catecismo de São Pio X. Aqui, ó. Tá vendo? Que é antes do Concílio Vaticano II, que é para você ficar mais convencido, tá? Que talvez você seja um pouquinho exagerado. Que aqui diz São Pio X: quem encontrando-se sem sua culpa, ou seja, em boa fé, fora da igreja, primeiro, tiver recebido o batismo. Os protestantes receberam o batismo. A maioria receberam um batismo válido. Alguns não são válidos, mas a maioria recebeu o batismo válido. Então, não fazem parte da igreja, não são da igreja católica, mas receberam o batismo. Ou dele tiveram o desejo. Eu quero muito ser batizado, um catecúmeno. Alguém que ainda não recebeu o batismo, mas já recebeu a evangelização. E tem mais, esse desejo pode ser implícito. O que é o desejo implícito? A pessoa não conhece o batismo, ela não sabe o que é o batismo, porque ela nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Sabe nem quem é Jesus.
Quando a gente vai evangelizar lá na África, a gente leva um crucifixo enorme e pergunta para as pessoas, pergunta para as crianças, vocês sabem quem é isso aqui? Alguns não sabem o que é. Vocês imaginam você levar um crucifixo bem grande, Jesus crucificado, e a pessoa não sabe o que é. E a gente começa, isso aqui é Deus, Criador. Aí a gente começa a explicar para as pessoas. Alguns não sabem quem é Jesus, né? Nunca viram um crucifixo, por exemplo. Missionários também, por exemplo, na China, naqueles países ali na Indochina, na Malásia, no Sudoeste Asiático, por exemplo. Na África até que já tiveram uma certa evangelização por causa da colonização dos europeus, né, que são de tradição cristã. Mas ali no Sudoeste Asiático, por exemplo, eles não têm nem o nome de Deus, não tem nem no vocabulário deles, na língua deles, o nome Deus, Jesus, Maria, não tem. É um nome completamente estrangeiro. Então, o que é que São Pio X vai dizer? As pessoas que desejam o batismo de forma implícita. O que seria implícita? Ela não sabe o que é o batismo, mas ela deseja ser de Deus. Ela deseja ser filho de Deus. Ela deseja encontrar o Criador. Ela deseja a salvação. Entendeu? Talvez não com essas palavras que a gente está falando aqui, mas existe um sentimento. Eu desejo ser reto, eu desejo fazer o bem e evitar o mal, que é o ditame básico da consciência. Ela quer fazer o bem. E qual é o bem? O que é que Deus manda? Eu não sei. Tá? Mas ela tem reta consciência. Abri aqui um parêntese, mas eu posso dar um spoiler aqui para vocês. Não sei se vocês leram as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia são um conto, né? Em que, feito para crianças, mas adultos também podem ler, que, na verdade, é toda a história da Bíblia lá. Para quem não sabe, né? Eu já li todas as crônicas, tem até ela aqui perto de mim. Não, tá apoiando meu celular aqui, as Crônicas de Nárnia. Então, são 7 crônicas, né? Então, são todas as histórias da Bíblia. E se você quiser saber o final, se não quiser, você tapa os ouvidos aí que eu vou contar o final da última crônica. A última crônica é o juízo final. E tem um negócio genial, né, do C.S. Lewis, que tem um dos povos lá que não acreditava em Aslan. Aslan é a representação de Jesus, mas acreditava em um outro Deus lá, chamado tal, que eu não lembro qual é o nome. E na hora do juízo final, na hora do fim do mundo, alguns deles são salvos, porque eles veem que o verdadeiro Deus é Aslan, e aí eles dizem assim, eles ficam mortos de arrependidos, se prostram diante de Aslan e ficam mortos de arrependidos e nossa, então nós não vamos para... Não vou falar com as minhas palavras, que não exatamente como o C.S. Lewis coloca, né? Nós não vamos para o céu porque nós adorávamos fulano de tal. E aí Aslan disse, meu filho, eu era fulano de tal. Aí ele disse, não, como assim? Eu sou Aslan, o senhor não era fulano de tal, né? Outro Deus. Ele, não, é o seguinte, cada vez que você adorava aquele outro Deus, você achava que era o Deus verdadeiro. Então, no fundo, você tinha desejo de me adorar, só que você não sabia que era eu. Eu estou falando bem com as minhas palavras, tá, gente? Bem com as minhas palavras. Então, aquelas pessoas daquele outro povo que tinham reta intenção e que eram muito fiéis àquela outra religião, porque elas não sabiam, nunca tinham sido, entre aspas, evangelizadas para o lado de Aslan, né? Não sabiam que o leão, Aslan, era o verdadeiro Deus, não conheciam. Então elas não tinham culpa. E elas ficam mortas de arrependidas na hora do juízo final. Elas começam a chorar, ficam, nossa, eu não sabia, se eu soubesse eu teria adorado. E o Aslan, então tudo bem, né? Você tinha a reta intenção. E elas são salvas. E existem outros lá que até conheciam Aslan, mas que foram condenados por outros motivos lá, senão eu vou contar toda a história lá da última crônica e não vai ter graça para vocês, né? Quem quiser ler, e eu recomendo, que vale muito a pena, tá? É um livro grosso assim, tá, gente? Então, o que é que São Pio X diz? Quem for batizado, ou seja, os protestantes, aquela tua tia crente foi batizada, ela acha que está na igreja certa, coitada. Então ela pode se salvar.
aquela pessoa que não foi batizada ainda, mas quer ser batizada, está no catecumenato, ou aquela pessoa que quer o batismo de forma implícita. No fundo, ela quer adorar a Deus, ela quer servir a Deus, ela só não sabe que é o batismo que pode salvá-la. E, preste atenção, sinceramente busca a verdade e busca cumprir a vontade de Deus da melhor maneira possível. Então, será que um protestante, sinceramente, coitado, ignorante, nunca estudou catecismo, nasceu naquela seita de gritaria, de berro, coitado, né? Mas ele, sinceramente, ele busca a verdade, busca fazer a vontade de Deus da melhor maneira possível. Embora separado do corpo da igreja, estaria unido à sua alma e, portanto, em caminho da salvação. Então, por que estas pessoas podem ser salvas? Porque, de certa forma, elas estão na Igreja Católica. Não no corpo da igreja, não recebendo os sacramentos, não obedecendo ao Papa. Não, estão fora do corpo, mas estão unidas à alma. Por quê? Porque elas têm boa vontade. Então elas podem ser... Não significa que elas serão necessariamente salvas. Porque o católico que está no corpo da igreja, ele pode não ser salvo. Imagina quem está fora. É bem mais difícil, você não concorda? Por isso, é necessário a gente evangelizar. É urgente que a gente leve as pessoas a conhecerem a salvação e conhecerem o santo batismo, para receberem o santo batismo e assim serem salvas. Tá? Porque é uma possibilidade, não uma certeza. E eu posso até dizer para você, já falei em outras aulas, ora, a gente reza, comunga, confessa, tem devoção a Nossa Senhora, lê a Bíblia, e ainda assim a gente sabe a batalha que é viver nesse mundo. Imagina quem nunca confessa. Imagina quem nunca comunga. Será que vão ser salvos de modo fácil? Claro que não. Né? É muito difícil. Então, a gente precisa evangelizar, levar o amor de Deus, levar a salvação a essas pessoas. Tá bom? Quem está nas igrejas protestantes, nas seitas, precisa voltar para a igreja católica, porque eles estão correndo risco, porque eles estão no erro. O protestantismo ofende a Deus, porque Deus criou uma igreja, Deus não criou 30 mil igrejas, Deus criou uma. Jesus fundou uma igreja, então todas as outras estão erradas, estão ofendendo a Deus. Então a pessoa tem que... O que é que Jesus deixou? O que é que Jesus ensinou? Se eu tenho boa vontade e eu tenho reta intenção, eu necessariamente ou inevitavelmente vou encontrar a Igreja Católica. A gente tem visto uma onda de conversão de pastores protestantes voltando para a Igreja Católica. Por quê? Porque supõe-se que são pessoas um pouco mais inteligentes, que começaram a estudar, até mesmo para atacar a igreja, e foram estudar e acabaram vendo que a igreja tem razão. Estão se convertendo. Então, todo péssimo católico é um futuro protestante. Todo bom protestante é um futuro católico. Né? Então vamos lá. Você quer ser inteligente? Simples, né? Então, alguém, só para a gente fechar esse assunto, alguém que está na Igreja Católica, dentro do corpo da Igreja Católica, né? Recebeu o batismo, sacramentos, mas não pratica. É aquela história, sou católico não praticante, né? O católico não praticante é a coisa mais engraçada que existe, porque eu sou rico não praticante, né? A pessoa que é feia, eu sou bonito não praticante. A pessoa que é gorda, inchada, eu sou magro não praticante. Eu sou sarado não praticante. A mesma coisa, eu sou católico não praticante, isso não é nada, né? Eu sou negro não praticante, né, gente? Eu sou, sei lá, eu sou alemão não praticante. Eu sou o quê? Eu posso dizer o que eu quiser, que eu sou não praticante, né? Então, o católico não praticante é mesmo que nada. Então, a pessoa, eu sou católico não praticante. Eu sou católico, mas eu não pratico. Então, meu filho, isso não é nada, tá? Você só tá fingindo, né? Então, mas vamos todo mundo agora ser rico e não praticante, né? Chegar lá
na loja, vamos comprar um carro novo. Assim, qual é o dinheiro que você vai me dar? Olha, o senhor me respeite, né? Porque eu sinto que eu sou rico. Então o senhor se sinta pago e me dê esse carro, né? Não é isso, né? Ideologia, né? Eu sinto que eu sou rico, o senhor se sinta pago e me dê esse carro. Né? E me respeite, porque quem é você para dizer que eu não sou rico? Quem é você para não aceitar a minha imaginação, né? É assim que o mundo está vivendo e a gente tem que... querendo que a gente aceite isso, né? Então, é a mesma coisa do católico não praticante, né? Eu sou rico não praticante também. Você é também? Então, quem, sendo membro da Igreja Católica, não colocar em prática os seus ensinamentos, dela seria um membro morto. Então, o católico não praticante é um membro morto. Tá bom? Um membro morto. E por isso não se salvaria. Porque para a salvação de um adulto, exige-se não apenas o batismo e a fé, mas também as obras conforme a fé. Então tem que fazer obras conforme a fé. Certo? Quando eu falo adulto, gente, a linguagem adulto para a igreja não é o mesmo que a gente tem a partir de 18 anos. Não, tá? É aquela pessoa que tem uso da razão. Certo? Então, existem etapas. Eu posso dizer que criança com uso da razão é de 7 anos até 14, vamos colocar assim. Que já peca e já pode pecar, inclusive gravemente. E a partir de 14 anos, adulto. Certo? Ou seja, já é um sujeito moral capaz de cometer pecados mortais. Antes disso, já pode cometer pecados mortais, mas com muito mais razão a partir de 14 anos, né, de 12, 13, 14 anos, já é uma pessoa absolutamente responsável pelos seus atos, no sentido, vai ficando cada vez mais responsável, tá? Vai ficando cada vez mais responsável e, portanto, capaz de pecar gravemente. Então é necessário para aqueles que já adquiriram o uso da razão, ou seja, a partir dos 7 anos de idade, que comece a praticar, segundo as suas condições psicológicas e físicas e espirituais, a praticar os ensinamentos. Então, uma criança tem que ir para a missa. Tá? Uma criança tem que ir para a missa. E é pecado grave dos pais não fazer com que a criança vá para a missa todo domingo. A criança não peca mortalmente por não ir à missa, porque ela não é independente. Mas é pecado mortal dos pais não favorecer com que a criança, a partir do uso da razão, vá para a missa todo domingo. E é claro, para ela ir para a missa todo domingo e se comportar, ela tem que ir para a missa desde bebê. Quando é que eu começo a levar o meu filho para a igreja? Assim que ele nascer. Ele nasceu, ainda está com cordão umbilical, tu corta e leva ele para a igreja. Tá? Não demore, não. Eu sei que eu estou exagerando aqui, né? Você não vai sair da maternidade para a igreja, mas pode fazer também. Às vezes a missa é quente, às vezes tem alguns problemas com um bebezinho muito de poucos dias de nascido, né? Talvez tenha que esperar um mês. Mas vocês sabiam que isso sempre foi tradição na igreja? Que quando nascia um bebê, no dia seguinte ele era batizado. Ia para a igreja, o pai já estava lá de plantão e batizava, para evitar que ele morresse sem o santo batismo. Né? Porque as pessoas acreditavam na salvação. Hoje em dia as pessoas não acreditam, as pessoas acreditam no dinheiro. Né? A pessoa acredita que vai viver eternamente, como se fosse um sei lá o quê. Não. Tem que acreditar na salvação. Então, você pode olhar na vida de muitos santos que eles foram batizados no dia seguinte ao nascimento. No dia seguinte ao nascimento. Até porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta em décadas e séculos passados, né? Mas independente disso. Inclusive, se a criança passar mal, estiver na UTI, né, correr risco, batize-se imediatamente no hospital, na UTI. Né? Se você quiser, eu posso dizer como é que faz o batismo. Qualquer pessoa pode batizar. Pega um algodãozinho com água, espreme aqui na testinha da criança, diz o nome dela, fulano, Maria, José, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, batizou. Não deixa a criança morrer sem o batismo. Não espera o padre. Pode ser que o padre não chegue a tempo. Batiza. Se correr risco de
morte, tá bom? Não é qualquer... Tem gente que tá... Não estou dizendo que faça de qualquer jeito. Se a criança nasceu com problema de coração, nasceu com, sei lá, um problema grave e corre risco, vai ficar internado, vai ficar na UTI pré-natal. Pré-natal não, né? Na UTI neonatal, batiza imediatamente. Depois, você tem que levar para a igreja para fazer os ritos complementares. Tá? Então não é que fica batizado, não. Tem que fazer o registro e os ritos complementares. Isso aqui foi só um parênteses. Quando a gente for falar dos sacramentos, eu vou falar sobre isso também no nosso curso de catecismo, tá bom? Entenderam essa história do membro vivo e do membro morto da igreja? Então, eu preciso viver a minha fé para ser salvo. Nós somos obrigados a crer em todas as verdades que a igreja ensina. Então, outra coisa importantíssima para a nossa salvação. Eu não posso acreditar só no que eu quero. Eu acredito que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu não acredito que Nossa Senhora é virgem. Ou não acredito que ela subiu ao céu. Não, isso não é opcional, tá? Para a sua salvação, você tem que acreditar em tudo aquilo que a igreja ensina como dogma. Verdade irrefutável, você tem que acreditar. Certo? Eu acredito que a Eucaristia é um símbolo, mas que ali não é o corpo, o sangue de Cristo de verdade. Não, então você não é católico. Você tem que acreditar em tudo o que ensina a Igreja Católica. Não só no que é doutrina, mas aquilo que ela ensina como moral. Eu acredito que o aborto é pecado, mas se for caso de estupro, eu sou a favor. Então, você não é católico. Eu acredito na castidade, mas sei lá, a gente já é noivo, a gente já vai casar, então a gente pode ter vida, né? Não. Então você não é católico. Certo? Você não é católico. E assim por diante. Você tem que acreditar e obedecer em tudo o que ensina a Santa Igreja Católica. Por que eu tenho que fazer isso, padre? Me dê uma razão, vou te dar na Bíblia. Pode ser que você tenha algum mania de protestante, então eu vou te dizer na Bíblia. Lá em Lucas, anota aí, capítulo 10, versículo 16, Jesus fala o seguinte para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Repete comigo. Jesus, palavra de Deus. Deus feito homem. Tá? Não foi um teólogozinho da teologia da libertação. Foi Deus quem disse. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, eu tenho que escutar a igreja. E tenho que obedecer à igreja. Tá ali, alguém colocou no chat. Lucas 10, 16. Ok? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus falou isso para os apóstolos. A igreja pode errar nas coisas que nos propõe a crer? Não. Porque senão ela não seria santa, não seria divina. Não teria assistência do Espírito Santo. Então, aquilo que a igreja nos propõe a crer, ela não pode errar. Não é porque é feita de homens perfeitos, sábios, super inteligentes, gênios. Não, tem gênios sim, né? Tem o São Tomás de Aquino, tem um Santo Agostinho, tem gênios na igreja. Mas não é por causa disso. É por causa de quem? Do Espírito Santo. A igreja não pode ensinar o erro, porque isso seria uma contradição em si mesmo. Deus não fundaria e deixaria uma promessa, uma igreja. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. O Espírito vos ensinará toda a verdade. São as palavras de Jesus. Basta voltar para o Evangelho e ver as palavras de Jesus. Não precisa fazer muita elucubração mental. Tá? Então, por isso, a igreja não pode errar naquilo que ela nos ensina. Não significa que não hajam erros, talvez, pastorais, de coisas periféricas, de coisas que até podem ser importantes, mas que são mutáveis. Tá? Tudo bem. Então, isso é humano, isso pode acontecer, mas não naquilo que ela ensina como verdade. A igreja não pode dizer nunca, por exemplo, que a Eucaristia não é o corpo e sangue de Cristo, que não existe anjos. Não, isso é uma verdade de fé, os anjos existem. Tem um monte de teólogo aí, herege, dizendo, anjo não existe. Então, vocês são hereges. A igreja ensina que anjos existem.
O demônio existe, o inferno existe, o céu existe, o purgatório existe. E ponto final, a sua opinião não serve para nada. A sua opinião e o cocô da vaca é a mesma coisa. Aliás, o cocô da vaca vale muito mais do que a sua opinião, porque o cocô da vaca serve de estrumo e a sua opinião não serve para nada. Nem de estrumo a sua opinião serve. O que só serve é o que ensina a Santa Igreja. O resto, nem de estrumo serve. Pior do que cocô, a sua opinião, tá? Se vai contra a doutrina da Igreja. É pior do que cocô. Ficou claro isso? Ou preciso desenhar? Bota aí no chat aquela imagenzinha do cocôzinho. Não tem um cocôzinho aí? Bota aí no chat. Portanto, a Igreja Católica é infalível. E por esta razão, aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e se tornam hereges. Então, ela é infalível por causa da assistência do Espírito Santo. Porque ela é o caminho da salvação. Então, ela não pode ser falível. Tá? Entendeu? Muito obrigado, pessoal que está colocando aqui no Instagram, acho que no YouTube também, o emojizinho de cocô. Pronto, é a opinião de quem acha coisas diferentes do que a igreja ensina. Ó, é a sua opinião. É pior do que isso aí, tá? Porque o cocôzinho ainda serve de estrumo ou serve pra gente achar graça aqui no emoji. Mas a sua opinião não serve pra nada, né? A Igreja Católica, então, pode ser destruída? Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque a gente vê tantas gente assim desesperada. Meu Deus do céu, a igreja agora vai acabar porque tá cheio de herege, tá cheio de gente que fala, ensinando bobagem, sem isso, aquilo outro. Gente, você não acredita em Jesus, não? Nosso Senhor falou, tá? As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então a igreja não vai ser destruída, não vai acontecer isso não, tá? Tá bom? Foi promessa de Jesus. Eu acredito em Jesus, você acredita em Jesus? Então ela não pode ser destruída, porém ela pode ser perseguida. Mas ela durará até o fim do mundo, porque Jesus Cristo estará como prometido com ela. Então Jesus disse, eis que estarei convosco até o fim do mundo. Logo, a igreja permanecerá até o fim do mundo. Ela não pode ser destruída. E por que ela é perseguida? Ela é perseguida porque Jesus foi perseguido. Jesus, Deus feito homem, foi perseguido, foi caluniado, foi flagelado, cuspido, humilhado e crucificado. Quem somos nós para achar que as pessoas vão nos aplaudir? Ó, que bonitinho, olha o Padre Leonardo, olha que legal, vamos chamar ele aqui para Fátima Bernardes. Não vão chamar nunca. Não vão chamar só Jujuba, não vão me chamar para Fátima Bernardes. Nem eu quero, Deus me livre e guarde para aquele antro de perdição. Entendeu? Não vão, porque o mundo nos odeia, meu povo. Acorda, se odiaram a Cristo, vão nos odiar. O mundo nos odeia. Então, não vou por Raul Gil, não vou, tô falando de uns programas aí de televisão, né? Não vou. Você pode ver que quem fala a verdade, quem não vai, né? O que tem de católico jujuba por aí, né? Sempre passando pano, né? Tem um perfil chamado O Anestesista, né? Já viram falar desse? Não. Então, assim, o pessoal vive passando pano, fazendo vista grossa, dizendo, não, mas não é bem assim. Aí dá umas voltinhas, né? Para poder coisa ficar bem soft, bem light, bem agradável ao mundo, agradável a todo mundo. Jesus agradou a todo mundo? Já não agradou quase a ninguém, né? No final das contas, ele ficou só com os 12. Teve uma hora lá que ele ainda mandou os 12 embora, né? Quando ele começou a falar da Eucaristia, até os apóstolos chegaram para Jesus e tá falando... o negócio tá difícil desse jeito, dizendo que as pessoas vão comer o seu corpo, o seu sangue, né? É que é complicado. Jesus disse, vocês querem ir embora? Pode ir. Né? Eles ficaram, né? Mas Jesus não foi aceito. Então por que a gente acha que a gente vai ser aceito quando a gente fala a verdade, né? Então a igreja ela foi, e será sempre perseguida. E preste atenção, toma muito cuidado com aqueles que são muito aplaudidos pela mídia. Se a mídia gostou, não está sendo fiel a Deus. Porque a mídia está a serviço de Satanás. Está a serviço das ideologias do mundo. Está a serviço do projeto do mundo, que não é o projeto de Deus. Né? Então, se a mídia aplaude, se a mídia
acha bonito, elogia, nossa senhora, Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde. Então, para terminar nossa live de hoje, nós vamos continuar esse assunto próxima semana. Então, veja, uma outra razão pela qual o mundo nos odeia é porque nós reprovamos os vícios. Nós reprovamos o pecado, nós mostramos o que é o erro. Então, qual é a forma que o mundo encontra de nos perseguir? Buscar entre nós pecado, para dizer, olha, o padre faz tal coisa, a igreja é hipócrita. Então, peraí. A igreja não coloca os pecadores como modelo. A igreja coloca os santos como modelo. Nós não estamos aplaudindo o pecado nosso, dos membros da igreja. Então, existem leigos, sacerdotes, talvez até bispos que cometam pecados, claro, óbvio. Jesus escolheu 12, um deles foi Judas. Até Nosso Senhor, do grupo da pessoa que dormia ali com Jesus, fazia acampamento com Jesus, comia com Jesus, conviveu com Jesus 3 anos, ainda foi Judas. Então você vai achar que a gente não tem gente pecador na igreja? Claro que tem. Mas eles não são o modelo. O modelo para nós são os santos. Então, por que a igreja denuncia o pecado? O mundo odeia, porque acha melhor atacar quem está denunciando do que se converter. É como se um médico chegasse e dissesse assim, olha, você está doente, você está com câncer, você vai morrer. Em vez de eu tratar o câncer, eu dou um murro no médico. Para de falar isso, eu não quero escutar. Puf, vai dar um murro no médico. Vou embora daqui, médico sem coração, sem misericórdia. O que eu posso falar mais, né? Não está vendo? O que importa é o amor no coração. Todos somos irmãos, todos somos iguais. Que história é essa que eu estou com câncer? Vai te lascar e puf, e dá um murro no médico. Você também tem câncer, seu médico. Tá vendo aí? Ó, sua família, sua mulher tem câncer, seu tio morreu de câncer. Quem é você para me dizer que eu tenho câncer se seu tio morreu de câncer, a sua família tem câncer? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então é a mesma coisa. Assim, a igreja diz, isso é pecado. Quem é vocês para dizer isso? O padre é isso, o padre é aquilo, fulano é aquilo outro. Tá vendo aí o jovem, tá vendo isso aqui? E daí? Grande coisona, né? Então assim, você tá entendendo? É a mesma lógica. Então, o ataque à igreja é uma maneira de eu não querer ver os meus pecados. Entenderam? É isso. É isso. Estou escrevendo um negócio aí no Instagram que eu não estou conseguindo ler. Mas eu acho que é engraçado. Para finalizar, os católicos têm outros deveres para com a igreja? Todo católico deve ter para com a igreja. Isso aqui eu achei lindo, por isso eu vou ler aqui para vocês, literalmente. Porque isso é muito bonito. Todos os católicos têm para com a igreja, tem que ter para com a igreja um amor ilimitado. Amor ilimitado. Reputar-se infinitamente honrado e feliz de pertencer a ela. Eu tenho que ter essa consciência. Eu sou feliz porque eu sou católico. Eu não sou feliz porque eu pertenço à comunidade tal. Eu sou feliz, sou de tal comunidade. Eu sou feliz porque eu pertenço ao grupo tal. Não, meu filho. Para de ser... Sei nem o que eu vou... Sei nem que adjetivo eu te dou. Tua felicidade não é pertencer a uma comunidade. Seguir um fundador. Não, tua felicidade é ser católico. Bota num adesivo no teu carro. Sou feliz, sou católico. É isso que te faz feliz, é ser católico. Tá? Ser católico. Tua comunidade passa, teu grupinho passa. Tudo passa. A igreja não. Certo? A igreja é mais importante. Ela é maior. É ela o jardim. É ela o terreno. Onde você pisa. E é o caminho da salvação. O caminho da salvação não é a sua comunidade. Nem é o seu grupinho. Nem é o seu movimento. Ele pode ser muito bom. Não estou dizendo que ele não é bom. Ele pode ser ótimo. Mas o caminho da salvação é a Santa Igreja Católica. Não é o seu movimento. Nem o seu grupo, nem a sua comunidade. Entendeu? Sou feliz, eu sou o quê? Católico. É essa a razão da minha felicidade. Eu devo me sentir honrado por ser católico. É uma honra para mim ser católico. É uma honra para mim pertencer a essa Santa Igreja. O católico deve trabalhar para a glória da igreja, para o avanço da igreja,
com todos os meios possíveis. Então, trabalhar para o avanço da igreja é servir na minha paróquia da maneira que eu puder. Nem todo mundo consegue servir, né? Mas eu tenho um dom, eu vou colocar à disposição. Ou ajudar materialmente, ou ajudar com o trabalho, ou evangelizar no meu ambiente de trabalho, ter esta alegria de ser católico e do meu jeito, da minha forma, dar testemunho de Jesus no mundo, para que a igreja cresça, para que, e esse seria o nosso sonho, para que o mundo se torne católico. O que é que nós queremos? Que o mundo se torne católico, que todos se convertam. No Catecismo da Igreja Católica, também vale a pena a gente ler, é muito grande, aqui, ó, não vou ler tudo aqui para vocês, mas ele vai falando, ele vai descer mais profundamente sobre estes aspectos da salvação, e dizendo qual é o nosso sentimento, qual é a nossa relação a respeito das outras religiões. Então ele faz uma gradatividade, né? Primeiro, quem nós estamos mais próximos, falta muito pouco para a gente ser uma só igreja, os ortodoxos. Porém, é outra religião. Nós não somos ortodoxos, nós somos católicos. Tem muitas coisas que nós cremos que eles não creem. Porém, está muito próximo. Eles têm os sacramentos válidos. Depois, o catecismo vai falar dos judeus. A quem Deus revelou-se por primeiro. E eles, de certa forma, esperam a mesma coisa que a gente. Nós esperamos a segunda vinda do Messias e eles esperam a primeira vinda do Messias. Estão esperando a mesma coisa, só que eles se enganaram. Eles se enganaram, né? Então, eles também são chamados a acreditar, a reconhecer Jesus Cristo como Messias. São chamados a isso. Os ortodoxos são chamados a entrar em unidade com a Santa Igreja Católica. Os anglicanos são chamados a entrar em unidade com a Santa Igreja Católica. Nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos 10, 15 anos, houveram paróquias inteiras anglicanas que se converteram à Igreja Católica, que voltaram para a Igreja Católica. Inclusive bispos anglicanos que se tornaram católicos. Sabiam disso? Quanto mais a Igreja Anglicana se faz pacto com o mundo e quer agradar ao mundo, as ideologias, feminismo, blá blá blá, mais ela diminui. Os templos fecham e as pessoas se tornam católicas, né? Muitos, inclusive bispos anglicanos, padres anglicanos e paróquias inteiras anglicanas se tornando católicos. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, inclusive, os acolheu, fez um documento, deu alguns privilégios para eles, né, de permanecerem com algumas tradições deles. Foi um acolhimento muito bonito. Então, houveram já, na história recente, ainda há conversões em massa dos anglicanos à Igreja Católica. Então, o catecismo de São João Paulo II, que é esse catecismo amarelinho, né, ele vai descer mais nesses pormenores a respeito do acolhimento destas pessoas, né? Essas pessoas estão, e aqui eu quero terminar explicando isso, não sei se você entendeu. Fora da igreja a salvação, sim ou não? Coloca aí no chat. Fora da igreja a salvação, sim ou não? Não, fora da igreja não há salvação. Porém, a igreja é um corpo, alma, corpo e alma, né? É uma pessoa, corpo e alma. Então, as pessoas que têm o batismo, as pessoas que têm o desejo do batismo, as pessoas que têm a fé, elas pertencem de certa forma à Igreja Católica. Então, por que essas pessoas podem ser salvas? Por participarem de modo indireto naquilo que é próprio da Igreja Católica. Então, vão ser salvos por pertencerem de alguma forma misteriosa à Igreja Católica. Ainda não pertence ao corpo visível da Igreja Católica, mas podem ser salvas porque elas possuem elementos da Igreja Católica nas religiões delas. Então elas podem ser salvas. Claro, aí aqui existe aquilo que é mais próximo e o que é mais distante. O ortodoxo está muito próximo, né? Alguns protestantes tradicionais estão mais próximos, mas claro que estão todos no erro. Não vamos deixar eles lá simplesmente, tá tudo bem. Não está tudo bem. Olha, vamos tentar trazê-los de volta para casa, porque aqui é o verdadeiro lugar, né? Eu acho que eu vou até, inclusive, tem um amigo meu que
se converteu, era protestante, conheço várias pessoas. Talvez, se vocês quiserem, eu possa fazer uma live com ele sobre isso, né? E acho que seria interessante para a gente descer mais nesse assunto, né? Sobre o nosso amor à Santa Igreja, o nosso orgulho de pertencer à Igreja de Jesus e a nossa vontade de evangelizar, de trazer de volta aqueles que se separaram do corpo visível da Igreja, né? Tá bom? Gente, eu queria fazer um pedido para vocês. Vocês sabem que esse apostolado que a gente faz aqui na internet tem ajudado muitas pessoas, muitos de vocês dão testemunho. Inclusive, se você tiver algum testemunho, coloca aqui no chat, coloca aqui nos comentários, melhor. Eu queria fazer um convite para você. Se você quiser ser um benfeitor do nosso apostolado, nós temos uma equipe que trabalha comigo, né, uma grande equipe de profissionais. Nós temos desejo de fazer muitas coisas melhores para vocês, como, por exemplo, documentários e tantas outras coisas. Por isso, nós precisamos da ajuda de vocês. Nós temos cursos de aprofundamento da fé sobre diversos temas, como escrúpulo de consciência, como confessar bem, caminho da santidade, 10 mandamentos, castidade, etc. E todos esses cursos estão numa área de membros. Se você, tornando-se nosso benfeitor, você tem acesso a todos esses cursos de uma vez, com apenas uma assinatura. Então, vou deixar aqui, quando acabar a live, vai aparecer um QR Code. Se você estiver assistindo no seu computador ou na televisão, você aponta o seu celular e vai abrir um QR Code. Estou falando no YouTube, né? Quem está no Instagram, está na descrição do meu perfil, tem o link onde você pode se inscrever tornando-se nosso benfeitor, tá bom? E também aqui na descrição do vídeo do YouTube, também tem um link, você pode ir lá, você vê como se tornar nosso benfeitor e será muito bem-vindo. Nós precisamos muito de vocês. Tanto para divulgar o nosso apostolado, você divulga dando like, compartilhando, comentando, rezando pela gente também, isso é muito importante. Nós precisamos muito de oração, existe uma batalha espiritual muito grande, tá? Mas nós precisamos também da ajuda sincera dos nossos benfeitores, tá? E eu quero convidar você a ser o nosso benfeitor. Então, Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.